Vamos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, do versículo 11 até o 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Diz a palavra do Senhor: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus está com o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Vamos orar. Senhor, aleluia, Pai, nós te agradecemos mais uma vez. É chegado o momento onde vamos ministrar a tua palavra, e eu oro e peço a ti, Pai, que o Senhor venha abrir a porta da palavra, Deus. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para que eu possa falar aquilo que vem de ti, aquilo que provém da tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, Pai. Ela tem todo o poder, Senhor. Ela tem poder para dar vida, ela tem poder para fazer grandes coisas na vida do ser humano. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podem estar sentados, quem está aqui conosco. E essa palavra, esse texto sobre a viúva de Naim, muito conhecido como a viúva de Naim, ele possui várias direções para onde nós podemos, então, ministrar ela. E é uma palavra a qual nós já ouvimos, inclusive, o nosso pastor pregar para a família. Podemos falar para a família, podemos enfatizar os milagres de Jesus, podemos falar sobre o poder de Jesus sobre a morte, aplicado na vida desse moço. Podemos falar sobre a misericórdia, podemos falar sobre a compaixão de Jesus ao ver a dor do ser humano, a dor da perda do ser humano, e também podemos misturar tudo isso e falar sobre o tema, falando um pouco sobre cada coisa que eu disse que a gente pode mencionar: família, milagres, compaixão, enfim. E nessa noite, como um culto a cargo da mocidade, uma palavra para jovens e para você também que nos ouve, para a igreja do Senhor Jesus, eu quero dizer que Jesus, nesse texto, quero enfatizar isso, ele sai da cidade de Cafarnaum, ele percorre pelo menos aproximadamente 50 quilômetros para ir uma única vez a um vilarejo chamado Naim. E tudo isso ele faz
para ressuscitar um jovem. Jesus, ele chega em Naim para dar vida a um jovem. E é isso que eu quero pregar nessa noite, sobre o jovem de Naim. O jovem de Naim. Irmãos, igreja, Jesus ele sai de Cafarnaum, ele faz aí pelo menos 50 quilômetros, ele chega até Naim. A Bíblia vai nos falar agora da primeira das 3 ressurreições que Jesus vai operar na Bíblia, contada nos evangelhos. Pouco antes, Jesus, ele havia operado, havia mostrado o seu poder, o poder de cura, né, sobre aquele servo do centurião. E agora Jesus, ele entra em Naim para agir com o poder de Deus sobre a morte. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa noite para você que está nos acompanhando, você que está ligado com a gente, os irmãos que estão no templo, e dizer que Jesus, ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele tem poder para curar, ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para dar a vida, ele tem todo o poder nas suas mãos. Não importa aquilo que nós estamos vivenciando, não importa o tamanho do problema que estamos passando, eu tenho certeza de uma coisa, que Ele tem poder para mudar situações, Ele tem poder para curar enfermidades, como Ele curou daquele servo do centurião. E Jesus chega a dizer para aquele centurião que ele não viu fé em Israel como daquele homem, uma grande fé. E Jesus agora opera a cura naquele lugar. E Jesus entra em Naim para operar com o seu poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte, irmão. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus tem todo o poder nas suas mãos. E eu aprendo uma coisa muito interessante com as despedidas da vida. Preste atenção nisso. As despedidas da vida, irmãos, revelam muitas coisas para nós. A gente pode perceber muitas coisas nas despedidas da vida. Seja ela quando alguém vai embora de um lugar para o outro, seja ela quando você acompanha alguém que perdeu alguém na sua família, né, que partiu para a eternidade. As despedidas revelam muitas coisas. E aqui, nessa palavra que eu quero falar nessa noite, Jesus, o nosso mestre, ele vai evidenciar pelo menos 3 áreas que nós precisamos trabalhar com jovens. E você vai acompanhar comigo, e eu quero que você preste atenção para que a gente se engaje nesse propósito. Jesus ele vai nos mostrar 3 áreas que nós precisamos trabalhar com os jovens. E também eu quero falar nessa noite de 3 coisas que esse jovem não sabia. Pelo menos 3 coisas que esse jovem não sabia. E até nós viemos já de um planejamento para o ano de 2021, com a liderança geral da mocidade, né? Já temos conversado com os líderes também de congregações, de jovens, e um dos objetivos para o ano de 2021 é nós trabalharmos essa visão, uma visão que Jesus vem mostrar para nós. E eu quero que você acompanhe no texto, fique com a Bíblia aberta ali em Lucas capítulo 7, e eu quero que você olhe comigo no versículo 12 e no versículo 13. O texto, ele vai nos dizer, ele vai falar de uma viúva. Jesus, ele chega à cidade de Naim, e quando ele está chegando ali em Naim, está também saindo um cortejo. E a Bíblia vai nos dizer que ali estava uma mãe que havia perdido seu filho. Ela era viúva. Isso indica então que ela já anteriormente havia perdido seu marido, e agora ela perde também o seu filho. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 13
que Jesus, quando ele está entrando em Naim, ele vê essa viúva saindo com o seu filho morto. A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chores. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus está mostrando para nós o quanto a família é importante na vida do jovem. E também o quanto o jovem é importante para a sua família. Você que está acompanhando comigo, você jovem que está me ouvindo, você sabe o quanto você é importante para a tua família? E você, pai, sabe o quanto esse jovem que mora na sua casa é importante para o lar, para a tua família? Esse jovem, ele, quem sabe, não sabia a importância que ele tinha para a sua família. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos jovens hoje, eles são como anônimos dentro de casa. Muitos jovens, eles passam às vezes despercebidos dentro de casa. E eles não sabem o quanto eles são importantes para a sua família. Jovens que às vezes estão lá trancados dentro de um quarto, trancados nas redes sociais, no computador, e ele é como ninguém dentro da casa. Ele passa para lá e para cá, e muitas vezes os pais, com suas tarefas, com o seu trabalho, enfim, com o dia a dia, né? Tudo aquilo que está sobre a vida dos pais, muitas vezes esse jovem, ele passa desapercebido dentro do lar. Mas eu quero dizer para você, jovem, que você tem uma importância muito grande dentro da sua família. Você tem um papel muito importante dentro da sua família. E aqui também abro um parênteses para falar, porque, como disse, essa é uma visão de trabalho do Ministério da Mocidade. Eu quero dizer para você, pai, que esse jovem que mora contigo na tua casa é muito importante para a tua família. E como nós temos visto, muitas vezes os pais, eles jogarem os problemas da mocidade, os problemas dos jovens em cima da liderança. Muitas vezes nós vemos pais culparem os professores na escola por causa que os seus filhos estão indo mal, como se fosse responsabilidade dos professores a educação dos seus filhos, como se fosse responsabilidade somente da igreja, da liderança, cuidar dos seus filhos. E aí nós vemos muitos pais que negligenciam a vida espiritual dos seus filhos. Ei, você, pai que está em casa ouvindo essa palavra, irmãos que estão aqui conosco, você que tem um filho, preste atenção, vivo. Você que tem um filho vivo na sua casa, você precisa cuidar da vida desse filho. Você precisa cuidar principalmente da vida espiritual desse filho. Esse filho, ele está vivo. Quem sabe ele passa tanto tempo dentro da sua casa e você não conversa com ele, mas ele está vivo ainda. Você precisa cuidar da vida espiritual do seu filho. E essa mulher, essa viúva, agora ela vai perceber o quanto seu filho era importante para a sua família. Sabe por quê? Porque ele morreu. Ela havia perdido seu marido. Ela havia perdido aquele que trazia o sustento para o lar naquele tempo. A esperança dela era quem? O seu filho. Ela tinha a sua esperança depositada sobre o seu filho. Agora, como viúva, quem iria trazer o mantimento para dentro de casa, quem iria trabalhar, quem iria ajudar no lar, seria o seu filho. Porém, agora, ela se dá por conta a importância do seu filho. Por quê? Porque ele havia morrido. Ei, pai, não deixe você perceber o quanto seu filho é importante quando ele morrer. É forte isso, mas você precisa valorizar o seu filho.
Você precisa cuidar do seu filho. Você precisa trazer ele à casa do Senhor. Você precisa permitir que o teu filho venha à atividade com os jovens. Nós temos tantas atividades com os jovens. Nós temos encontros na sexta-feira. Nós temos cultos de jovens no sábado. Nós temos um culto como esse hoje à noite aqui a cargo da mocidade. E algumas atividades estão até paradas em função da pandemia. Mas você, pai, precisa investir no teu filho. Você precisa investir na vida espiritual do teu filho, para que ele cresça na presença do Senhor. Aleluia. E para ti, jovem, você é importante para a tua família. Como nós vimos uma geração carente, uma geração de jovens e adolescentes que precisam de amor, que precisa ser reconhecida, que precisa ter voz dentro da sua casa. Mas você, jovem, você é amado da sua família. Você é amado pela sua família, você tem um papel importante no seu lar. E que alegria que hoje à noite, após essa palavra, você que está no seu lar, você que está aqui no templo, você poderia olhar para o teu pai, jovem. Você, pai, poderia olhar para esse moço, para essa moça e dizer o quanto ele é importante para a tua família. O quanto você é importante no seu lar. Faça isso. Faça isso nessa noite. Porque Jesus, quando chegou em Naim, ele se deparou com uma mãe que havia perdido um filho. Uma mãe que estava aos prantos, sua esperança acabada. Por quê? Porque ela tinha esse filho e agora estava morto. E agora ela vai perceber o quanto esse filho é importante para a sua família. Aleluia. Mas que o Senhor, o Espírito de Deus, venha trabalhar nas famílias. E eu creio, nós já estamos nos preparando para isso, para que pais trabalhem juntamente com a mocidade. Para que pais estejam mais juntos com a igreja. Você, pai, precisa trazer os teus filhos até aqui, porque aqui eles recebem a instrução do céu, aqui eles recebem a palavra do Senhor, a palavra que traz vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, olhem para o versículo de número 12. O versículo de número 12, a Bíblia diz que quando Jesus ele entra em Naim, ele percebe aquela mulher, aquela viúva, ele percebe que um cortejo fúnebre estava saindo de Naim, e a Bíblia vai nos dizer, lá no final do versículo 12, olhe para a palavra do Senhor, e com ela, com aquela mulher, com a viúva, ia uma grande multidão. Uma grande multidão acompanhava aquela mulher, acompanhava aquele cortejo. E aqui está a segunda coisa que esse jovem não sabia. E que quem sabe você que está em casa não sabe, jovem. Quem sabe você, jovem que está aqui no templo, não sabe. A importância que você tem para a sociedade aonde você vive. É por isso que eu falei que as despedidas da vida revelam muita coisa. Quantos que acompanhavam o cortejo? Poucos. Uma grande multidão. Esse funeral, ele está revelando que esse jovem, ele tinha um valor muito importante para aquela sociedade. Ele tinha um valor muito importante para o local, o vilarejo de Naim, onde ele vivia. Por quê? Porque uma grande multidão acompanhava. Uma grande multidão agora estava chorando porque morreu um jovem. E aí eu faço uma pergunta. Será que quando nós morrer, vai ter uma grande multidão falando de nós? Quantos estarão chorando e falando boas coisas de nós em nosso velório? Ou quando nós mudamos para um lugar, para outro lugar, será que dizem, ainda bem que já foi tarde?
Ou será que as pessoas ficam chorando a nossa partida e esperando o dia que nós voltaremos para visitar elas? Eis aqui que fica uma pergunta que as despedidas da vida nos revelam. E aqui eu quero falar desse contexto, porque esse jovem tinha um papel fundamental na sociedade aonde ele vivia, no vilarejo de Naim. E esse também é o segundo tema de trabalho da mocidade, que nós vamos trabalhar o jovem e a sociedade. O meio aonde ele está inserido, o colégio onde o jovem estuda, o colégio onde o adolescente passa boa parte dos seus dias. Jovem, você tem um papel muito grande na sociedade. Jovem, você tem um valor para a sociedade aonde você vive. Quem sabe você não percebeu isso. Esse jovem não percebeu. A Bíblia nos fala que uma grande multidão seguia, estava ali chorando pela vida de um jovem, por a vida de um jovem que havia partido e que com certeza iria fazer falta naquele lugar chamado Naim. Mas eu quero glorificar a Deus por algo, irmão, sabe por quê? Porque aquela grande multidão que seguia o cortejo fúnebre, eles estavam prestes a presenciar algo grande na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava ali para ressuscitar um jovem. A multidão não estava por acaso ali. Aleluia, a multidão não estava por acaso. A multidão precisava presenciar a ressurreição de um jovem. Ei, eu quero dizer para você, jovem, que existe uma multidão aonde você vive, aonde você estuda, aonde você está vivendo nesse momento. E essa multidão, ela está esperando você. Ela está esperando você ressuscitar. Ela está esperando você tornar a vida para que você possa impactar a sociedade onde você vive. Os jovens têm um papel muito importante na sociedade, irmãos. Nós carregamos, eu sempre lembro dessa palavra que o irmão Benhur fala, jovem, nós temos a palavra que o mundo precisa ouvir. Você é portador da palavra que o mundo precisa ouvir. É você. Ele escolheu você. Ele disse, jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês já venceram o maligno. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Lá no versículo 14, acompanhe comigo. Lá no versículo 14, a Bíblia vai nos dizer a terceira área que nós queremos trabalhar com jovens e adolescentes. Vou recapitular para ti. A primeira, o jovem e a sua família. A segunda, o jovem e a sociedade. E a terceira, o jovem e ele mesmo. O jovem e o seu interior, o jovem como um servo, como um adorador. Irmãos, e lá no versículo 14, a Bíblia vai dizer que o jovem estava vivo ou morto? O jovem estava morto. E isso revela também algo que o jovem não sabia. Esse jovem, ele não fazia ideia que a morte estava rodeando a vida dele. Ei, jovem que me ouve, irmão que me ouve nessa noite, quem sabe você não faz nem ideia, mas a morte está rodeando a tua vida. A morte está ao derredor. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos olhar para a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 8. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Começa o versículo 8 já com uma advertência para nós, dizendo, sede sóbrios, estejam alertas, sede sóbrios, não estejam embriagados. Olha o que o texto vai dizer mais,
vigiai. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando alguém a quem ele possa tragar. Esse jovem, ele não fazia ideia que a morte estava rodeando ele. E quem sabe você também nessa noite, você jovem, que está ouvindo essa palavra, você está conosco, você não sabe que o inimigo está ao derredor, ele está sempre tramando algo, tramando um laço para que você caia, e você não está ligado nisso, mas a palavra do Senhor disse: sede sóbrios, vigiai, porque ele está ao derredor, buscando alguém a quem possa tragar. A morte estava perto dele e ele não sabia. Mas a palavra do Senhor vai dizer ali no versículo 14, que Jesus, ele agora se depara com essa situação. Ele já havia dito para a mãe: não chores, havia consolado aquela mãe. Mas eu disse no início dessa palavra que eu queria falar do jovem de Naim. Um jovem que estava morto. Um jovem que não sabia que a morte estava ao seu derredor. E quantos jovens hoje não entendem isso, que o inimigo está ao derredor. E muitos às vezes levam uma vida leviana, uma vida na fé sem Deus, uma vida de brincadeira com as coisas de Deus, uma vida com um pé no mundo e um pé na casa do Senhor, uma vida sem oração, uma vida sem Bíblia, sem culto, sem atividades, sem contato com os jovens da igreja. Mas o texto vai dizer lá de 1 Pedro 5 e 9, no versículo 9, vai dizer assim, ó: resisti ao diabo. Resisti ao diabo. E o que vai acontecer? E ele fugirá. E resistir de que forma? Firmes aonde? Na fé. Ei, eu estou falando dessa morte que está rodeando a vida de jovens, a morte espiritual. Jovens que estão mortos espiritualmente. É por isso que a palavra diz: resisti ao diabo vivos. O que quer dizer isso? Firmes na fé, com uma fé viva, com uma fé que a gente consegue resistir a ele. Aleluia. O texto vai nos dizer também que Jesus, ele chega nesse momento, juntamente com o cortejo. E uma coisa que quem sabe esse jovem também não sabia, eu falei que eram 3, mas vou acrescentar mais uma aqui. Esse jovem, ele não sabia o quanto Jesus o amava. Ele não fazia ideia disso. E você que está nos acompanhando hoje, você que está acompanhando essa pregação, você faz ideia do amor de Jesus pela tua vida? O pastor Paulo ministrou sobre o amor que constrange, sobre esse amor tão grandioso que Jesus tem por nós. E você, jovem, sabe o quanto Jesus ama você? Você sabe o quanto Jesus se doou pela tua vida? Jesus fez 50 quilômetros para chegar à cidade de Naim, uma única vez em um vilarejo, para ressuscitar aquele jovem. Jesus está dizendo: jovem, eu amo você. Jovem, eu quero você. Ei, você jovem que está me ouvindo, você não tem ideia do quanto Jesus deseja você, o quanto Jesus quer você, o quanto você pode ser usado por Ele aqui no reino de Deus. Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. Jesus chegou em Naim, irmãos, para ressuscitar a vida daquele jovem. Aleluia. E eu creio que Jesus, como naquele dia, Ele chega hoje aqui na nossa vida. E Ele quer trazer vida a quem está morto. Ele quer trazer vida para quem está sem sentido na sua vida. Aleluia. Agora Jesus, lá no versículo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele toca no caixão. Jesus, Ele toca no esquife. E quando a gente fala de caixão, uma coisa ruim falar de caixão, né? Falar de esquife, como pronunciado na palavra do Senhor, porque isso remete ao que? À morte. Falar de caixão é falar de morte. É falar de morte. Porém, Jesus, quando Ele se depara com esse cortejo, Ele não toca no jovem. Ele toca onde? No caixão. Jesus, Ele toca no caixão. Ele toca naquilo que simboliza a morte. E aqui eu quero dizer que Jesus, Ele quer tocar na nossa vida, irmãos. Jesus, Ele quer tocar na vida de jovens essa noite. Jesus quer tocar na vida de pessoas, em tudo aquilo que está morto na tua vida. O caixão aqui simboliza tudo aquilo que se refere à morte. Tudo aquilo que se refere do porquê que você está morto. Por que você está morto? E eu falo de uma morte espiritual. A Bíblia diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado, ele traz a morte. Mas Jesus veio para destruir com o poder do pecado, para que Ele possa dar vida. Aonde você morreu? Qual é a área da tua vida que traz morte para você? Jovem, qual é a área da tua vida que traz morte para você? Qual é a área, qual é o pecado que você não vence, que você não consegue romper? E que você não consegue crescer na fé no reino de Deus? Mas agora Jesus, Ele se depara com aquele cortejo, e Ele não toca no jovem, Ele toca naquilo que remete à morte, no caixão. E quando Jesus faz isso, Ele toca no caixão, o cortejo para. O cortejo parou. E agora Jesus vai usar, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus vai usar a sua palavra para liberar a vida. Olha o que diz o final do versículo 14. E disse Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te, aleluia. Ei, Jesus, Ele com sua mão tocou naquilo que representa a morte, mas com a sua palavra, Ele trouxe vida àquele jovem. Sabe o que eu entendo com isso? É que um avivamento, ele se refere a trazer vida. Avivamento significa vida. Avivamento. Ele se refere a vida. É trazer vida a quem está morto. É trazer chama para aquele que estava frio. Sabe como é que acontece um avivamento na nossa vida, jovem? Sabe como é que vai acontecer um avivamento na vida da mocidade, da Assembleia de Deus de Vacaria? E já está acontecendo pelo poder do nome de Jesus. É através da sua palavra. Jesus falou: jovem, levanta-te. Aleluia. E jovem, ele estava deitado. Ele estava morto. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha para o versículo de número 15. Quando Jesus lança uma palavra de vida sobre aquele jovem, quando ele diz: jovem, levanta-te, a Bíblia diz que o jovem se sentou.
Que a palavra de Jesus nessa noite possa fazer com que jovens se levantem do leito da morte. Jovens vão se levantar do leito da morte nessa noite. Pessoas vão se levantar do leito da morte nessa noite. Pessoas que estavam mortas espirituais, estavam deitadas espiritualmente, vão se assentar nessa noite. Aleluia. E agora, quando esse jovem, ele senta, a Bíblia diz que a segunda coisa que esse jovem vai fazer após sentar, ele vai falar. Uma característica da nossa geração é que parece que tem jovem que são mudos. Tem jovem que não fala. Mas em nome de Jesus, Jesus hoje está desprendendo línguas nesse lugar. Jesus está desprendendo línguas aí na sua casa, línguas de jovens que estavam presas, que não tinham voz, que estavam mortos. Jesus, ele desprende a língua para que você volte a falar. Aleluia. A Bíblia diz que esse jovem se assentou e a Bíblia diz que ele vai começar a falar. E aqui eu ouvia o irmão Benhur orar antes e dizer: Deus, batiza jovens com o Espírito Santo. Deus, batiza jovens, que jovens venham a falar novas línguas. Ei, Deus tem, aleluia, isso para nós, esse avivamento. O Espírito do Senhor, Ele quer encher a nossa mocidade. E nós temos visto quantos momentos já com a nossa mocidade em que Deus batizou com o Espírito Santo, em que Deus desprendeu línguas de jovens para que eles falassem. E nessa noite Jesus, ele chega nesse lugar. Ele chega no teu lar, aleluia, para trazer avivamento. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse jovem sentou, que esse jovem agora, ele começou a falar. E Jesus pega na sua mão e diz: mãe, está aqui o teu filho. Está aqui o teu filho. A tua família não está mais acabada. O teu filho está aqui. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus pegou esse jovem pela mão e entregou a sua mãe. Entregou a sua família. Eu vejo Jesus, irmãos, aleluia, Jesus levantando mortos espirituais. Eu vejo Jesus, aleluia, fazendo com que mortos espirituais saiam da condição de deitados para sentar-se. E quando eles se sentarem, eles vão começar a falar, aleluia. E Jesus pega ele pela sua mão, levanta ele de estar assentado e entrega para sua mãe. Aleluia. Louvado era o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a multidão que estava ali acompanhando, tanto a multidão que seguia Jesus, como a multidão que saía com o cortejo, ela vai dizer, vai sentir temor. A Bíblia diz que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus está com o seu povo. E a Bíblia diz que por causa desse milagre, a fama de Jesus percorreu toda a Judeia e a circunvizinhança. Ei, quem sabe você não entendeu o que Jesus está querendo fazer. Jesus está querendo ressuscitar pessoas, porque tem uma multidão lá fora que vai saber dos milagres que vão acontecer na Assembleia de Deus de Vacaria. O milagre da vida de pessoas que estavam mortas e vão ressuscitar. Pessoas que vão voltar a falar. Pessoas que vão, aleluia, proclamar o reino de Deus às multidões. Meu irmão, imagina a multidão que cerca você. Tenta pensar nisso comigo. Pensa onde você trabalha. Pensa aonde você estuda.
Pensa o mercado onde você faz compras. Pensa na academia onde você vai. Pensa naquele restaurante que você gosta de ir, que você frequenta. Olha a multidão de pessoas que cerca. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai ressuscitar a tua vida, irmão. Jesus vai ressuscitar a tua vida, você que nos ouve, você que nos acompanha. Jesus vai ressuscitar, porque aonde você chegar, você vai testemunhar do poder de Deus. Aleluia! E nessa noite eu falo ainda mais além disso para os jovens. Ei, jovem, Jesus quer ressuscitar você. Jesus quer ressuscitar jovens nesse lugar. Aleluia! E eu convido você a se colocar em pé. Nós já vamos finalizar. O André vai me ajudar numa canção. Aleluia. Ei. Falar de ressurreição. Falar de avivamento. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de um outro texto que está lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel se deparou com um vale de ossos secos, um vale de morte, não tinha vida. Tinha muitos naquele vale, muitos ossos naquele vale, mas não havia vida. E o Senhor disse para ele: Ezequiel, oh aleluia, Ezequiel, profetiza que a vida vai voltar. Profetiza que o meu Espírito vai trazer vida sobre esse vale de ossos secos. E sabe o que ele fez? Ele profetizou. E a Bíblia vai dizer que começou a crescer carne. Começou um rebuliço, começou a se ouvir barulho de osso, e começou a se juntar osso com osso. Começou a nascer carne, tendões. E daqui a pouquinho se viu um exército de jovens, eu quero falar aqui nessa noite. Aleluia. Ei, Jesus chegou em Naim, irmãos. Jesus chegou na Adevacaria já faz tempo. Jesus está aqui faz tempo. Mas nessa noite, aleluia, eu quero em nome de Jesus profetizar vida para você. Profetizar vida para você que está morto. Falar que Deus vai trazer vida a você que está nessa condição de morte. Aleluia, dá para ouvir o barulho, irmãos. Dá para ouvir o barulho, tem barulho? Dá para ouvir o barulho, dá para ouvir o barulho. Dá para ouvir o barulho, dá para ouvir o barulho. Aleluia, Ezequiel ouviu o barulho dos ossos se batendo um com os outros. Ezequiel, ele viu a carne tomando vida naqueles ossos. Ezequiel viu os tendões. Jesus chegou em Naim e profetizou vida. E a vida voltou àquele rapaz. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Levante as mãos assim. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. O som do avivamento, a morte tornando vida, a morte tornando vida.
A morte está tornando em vida nessa noite. A morte está sendo acabada no teu lar nessa noite, porque Jesus chega no teu lar para trazer vida, para trazer vida. Jovem, ressuscita nessa noite. Jovem que está aqui, ressuscita. Ressuscita, vida, eu profetizo sobre ti a vida, aleluia, a vida, vida de Deus, vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba a vida de Deus essa noite. A vida, vida de Deus. Escute isso. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o barulho, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, aleluia. Jesus chegou em Naim. Jesus chegou para ressuscitar sonhos que haviam acabado, uma vida que havia se frustrado, uma mãe que perdeu um filho, um jovem que morreu. Mas ele não sabia o quanto Jesus o amava. Ele não sabia o quanto Jesus queria ele. Jovem, Jesus quer você, Jesus chama você. Jesus percorreu um grande caminho para chegar até Naim. Jesus percorreu um grande caminho com uma cruz em seus ombros, pela tua vida. Jesus carregou a cruz por você, para te dar a vida. Aleluia. Por isso nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está em casa, porque Jesus vai trazer vida. Ele está trazendo vida. Jesus está trazendo avivamento para a mocidade da Assembleia de Deus de Vacaria. Receba poder de Deus nessa noite, jovem. Receba batismo com o Espírito Santo nessa noite. Busque a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai. Nós queremos orar, Senhor, e pedir a Ti que o Senhor, assim como Jesus entrou em Naim naquele dia, assim como Jesus viu, aleluia, aquele jovem, Pai. Deus, tem jovens que estão ouvindo essa palavra, que estavam mortos, porque eles vão ressuscitar hoje. Jovens estão ressuscitando, jovens estão tornando a vida, jovens que estavam mortos para as coisas de Deus, vão começar a enxergar o reino, vão começar, aleluia, a receber vida de Deus nessa noite, jovens que vão se engajar com o ministério, jovens que vão se levantar como pregadores da Tua palavra, Pai. Ressuscita, ressuscita, ressuscita sonhos, ressuscita, Pai, aquele que estava morto, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração, daquele que tem poder, daquele que com sua palavra disse, jovem, levanta-te, e eu digo, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, aquela pessoa que está em casa nessa noite, para aqueles que estão aqui no templo, levanta-se, levanta-se, levanta-se nessa noite, levanta-se nessa noite, se põe de pé, porque a palavra do Senhor vai entrar na tua boca, e você vai falar novamente, você vai começar a falar novamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, você aí no seu lar, adore no seu lar, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar as coisas de Deus. Aleluia, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos dar um aplauso para Ele. O dono da vida, o dono da vida, o dono da vida, o dono da vida. Ele traz vida aonde há morte. O nome dele é Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, estamos encerrando então essa live. Queremos aqui deixar nossa palavra de gratidão a nosso pastor Paulo, toda a liderança da igreja que tem confiado o ministério jovem a nós, e nós temos aí buscado servir ao Senhor e glorificar o nome dele com a nossa geração. Aleluia, conto com as orações de vocês sobre o ministério jovem, e já fiquem preparados, vocês que ouviram essa palavra, pais que ouviram, que vão se engajar também com o ministério jovem, em nome de Jesus. E queremos agradecer os vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria que estavam ligados conosco, Caxias do Sul, lá de Sarandi, um abraço para Sarandi, em IP, Campo Bom, Rio de Janeiro, o irmão Manuel de Lima, lá no Peru, também uma saudação para os irmãos, Santo Antônio das Missões, Novo Barreiro, linha Biriva lá, acho que está ligada lá, Carazinho, Bom Jesus e Alvorada. Um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco, e que Deus venha abençoar tua vida, que Deus venha trazer uma semana abençoada para você, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo Consolador venha trazer vida para você, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.